Conversarei com ela ainda hoje mesmo. Ao passar pelo frio corredor, percebeu que algumas presas haviam saído e alegrou-se pela liberdade delas. Nunca havia dado tanto valor à liberdade como dava agora. O Major Felipe estava feliz, porque ainda analisavam a sua ficha de serviços prestados. Tinha a esperança de um dia voltar a trabalhar como antes ou pelo menos se dedicar a uma bela causa. Veemente, libertou-se das amarras passadas nos ideais de corrupção e enfrentava a nova situação com cabeça erguida e principalmente muita esperança no futuro. Desde que o culpado grite por misericórdia, Deus o ouve e lhe envia a esperança. Mas apenas lamentar o mal não basta, é preciso a reparação. Por isso, o culpado é submetido a novas provas, nas quais sempre pode, conforme sua vontade, fazer o bem em reparação ao mal que fez. Assim, o homem é constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pode abreviar seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua infelicidade dependem de sua vontade de fazer o bem. Tal é a lei, imutável e conforme a bondade e a justiça de Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, Allan Kardec. Capítulo 12. A despedida de Filipe. Constatamos que o ser humano age de acordo com tudo aquilo que carrega no seu eu. Determinado pelas ocasiões ele pode submeter-se às vontades alheias ou não, e permitir ou não que o semelhante o tire do caminho retamente dirigido principalmente no setor em que o Major Filipe atuava. Esse tipo de condicionamento abriu-lhe as portas que tanto queria esconder de um passado não muito remoto de sua encarnação anterior, onde viveu estrategicamente nessa função de traidor, ocasionando problemas semelhantes a estes, os quais já analisamos anteriormente. Nesta encarnação, veio justamente com o fim de escamotear o passado. Teria que seguir corretamente a sua profissão a fim de salvaguardar vidas diante de toda a espécie de opções que pudessem fazê-lo mudar de posição e ideia. Mais uma vez havia falhado e tentava se redimir dos fatos passados, trabalhando para servir melhor o próximo nessa posição nada confortável diante do inimigo. Justa causa aparentemente do ponto de vista, estavam Eleonora e Augustus diante não somente do general como também das pessoas da corregedoria. Para Steven ele sabia que seria o final de sua missão. A sua profissão acabaria ali naquela noite. De coração embrutecido, ele não se arrependia do que tinha feito, pelo contrário, admitia para si mesmo que se fosse preciso, começaria tudo de novo. Esse processo de superação tão diferentemente se apresenta nos seres humanos, tudo depende do estágio evolutivo em que seu espírito se apresente. Em alguns humanos mais evoluídos, não admitem a delação, principalmente no que diz respeito à segurança da pátria. Temos outros, menos evoluídos, que trazem o misto de encarnações outras, como pessoas de má conduta que ainda carregam esse tipo de conduta extrema, adversa ao bom comportamento. Temos o caso de Steven e os amigos. Os amigos Gobert e Alfred, sempre lutando para trazer a paz entre os homens, não admitiam semelhante conduta como as de Steven, Eleonora, Augustus e Filipe. Isso sem levar em consideração os demais que ainda estavam soltos, como os atiradores de Aníbal, que quase o levaram à morte. Sabemos que ele não morreu por pouco e diante da complexidade de sua recuperação, ele será levado para uma casa de saúde não muito distante dali. Contudo, Filipe e os comparsas nesse caso não tinham essa notícia, e imaginavam que ele tinha morrido naquela noite. Filipe também seria chamado para depor. Da sua audiência teriam o nome das outras pessoas envolvidas nos misteriosos roubos e assassinatos dos últimos tempos. Na sala de Gobert, a reunião foi a portas fechadas e Alfred ficou no corredor, a pedido de Gobert. Eleonora contava sua participação nesse processo de envolver as pessoas que julgavam ser necessárias ao bom desempenho de suas propostas e objetivos.
Era ainda menina e já ouvia comentários sobre a política nacional e local. Sempre fora contra o comportamento dos grandes diante dos pequenos. Os seus pais tentavam mostrar-lhe que a política tinha os dois lados, o bom e o ruim. Eles diziam que sempre haveria alguém que discordasse da maneira de tal partido agir, porque o ser humano não pensa de maneira igual e cada um tem a liberdade de assimilar os fatos de acordo com o que pensa. De nada havia conduzido as tentativas dos pais em fazê-la mudar de ideia. Cresceu e envolveu-se em um grupo que a militância era pequena no lugar. Ela queria mudar o mundo sem fronteiras, que houvesse o respeito entre os povos e que os seus exemplos fossem fielmente seguidos pelos militantes. Cansava de ver e ouvir falar que a população deveria agir assim e o que via era apenas o contrário acontecer. Ela pensava, que moral teria tal pessoa que pede do outro tal proceder e faz exatamente o contrário. Dessa maneira uniu-se ao grupo já formado através do Monsenhor Augustus e passou a coordenar as visitas e ações do grupo. Ela não se arrependia do que tinha feito, apenas desejava sair do grupo porque o seu pai insistentemente lhe pedia. Tampouco o Monsenhor, que buscava a cada dia mais adeptos para essa nova maneira de agir e encarar a vida. O general presenciou o relato mais triste de sua vida. Sempre conseguia ver, no fundo das confissões, um arrependimento dos atos feitos e em Eleonora não constatou um simples arrependimento que fosse. Quanto ao Monsenhor Augustus, também percebeu que não agia somente em causa alheia e sim em causa própria. Ele queria ter um cargo elevado no futuro, que justificasse a sua demissão da igreja. Porém em nenhum momento se arrependeu dos fatos anteriormente ocorridos. Com tristeza o general pôde constatar que tanto Eleonora quanto Augustus ficariam muito tempo presos, isolados dos outros que também estavam presos. Não percebeu uma lágrima sequer em seus olhos e nem em Augustus. Pensou consigo, meu Deus! Como eles têm o coração endurecido. Não pensaram nos pais em um minuto sequer. Como pode ser isso? O general levantou-se de sua cadeira e diante dos corregedores deu a sentença final, pois que não teriam apelação nesse caso em que o destino da nação estava em jogo. Pediu a Alfred que os levasse de volta às suas celas e trouxesse Steven para conversar um pouco. Alfred fez o que o general havia pedido e em poucos minutos bateu a porta colocando Steven na presença deles. O que vocês ainda querem comigo? Nós aqui perguntamos. Desde quando tornou-se um traidor? Serei sincero com vocês. A minha vida desde criança nunca foi fácil. Se fiz o que fiz, foi para dar um pouco mais de conforto aos meus pais. E eles sabiam que você era um traidor? Isso não. Pelo contrário, eles sempre me encaminharam para o lado bom, mas eu tinha as minhas divergências quanto às opiniões e nada justificava que eu mudasse de lado. Não percebe que desse jeito a sua vida ficará ainda pior? Não poderá sequer cuidar dos seus pais. Já pensou na vergonha deles quando souberem o que fez? Em outros tempos eu concordaria com você, mas os meus queridos pais já morreram e eu não devo satisfação a mais ninguém. Será? E aos seus superiores? Sim, para eles sim. Mas não será vergonha nenhuma admitir o que fiz. Do que fiz conscientemente não me arrependo de nada. Gobert pensava, mais um, meu Deus. Que geração de ideias endurecidas. Será que eles não pensam nos futuros filhos que um dia virão? Como será um país para eles viverem? Os corregedores conversaram muito com ele, mostrando a posição deles quanto às suas locações, chamadas, consequentemente as decisões que deveriam realizar. Gobert olhava para eles e se perguntava, em que ponto da vida desse rapaz havia a ruptura dos valores morais, da ética, da paz da nação ou mundial. Imaginava na dificuldade de ser pai,
de constituir uma família e atravessar as dificuldades inerentes do espírito desse filho para conduzi-lo no caminho do bem. Levar esse filho ao melhor caminho que o dignifique era a missão de todos os pais. Quanta responsabilidade têm os pais diante dos filhos que assumem como seus, naturalmente biológicos ou não, são filhos originalmente do afeto, do amor, do coração para guiá-los no caminho do bem. Diante dessa constatação em que a responsabilidade em criar o filho é enorme, percebeu que estava diante de filhos, frutos do trabalho de seus pais que não haviam conseguido vencer os resquícios de outrora. Esperou a decisão da equipe e deu o parecer final apenas para completar as decisões que foram analisadas friamente. A traição era a pior estirpe numa corporação. Ele seria sumariamente demitido. Enquanto Steven permanecesse entre eles, ficaria em uma cela, preso como os demais. Não haveria regalias e quando a comitiva partisse, iria junto com eles apenas a fim de se apresentar diante do superior para receber a decisão sumárias. Temos nesses casos semelhanças com a de Filipe, que seria julgado após completarem a prisão dos envolvidos. Ele sabia muito e muito colaboraria com as suas delações. Aos poucos foram prendendo os responsáveis em atirar em Aníbal, depois outros que serviram de intermediários no caso. Os envolvidos foram muitos, porque não competia somente a jurisdição que era permitida a Gobert e muitos presos foram levados para serem presos em outras cidades não muito próximas dali. O general Gobert sentia-se feliz a cada prisão efetuada e dizia: "Menos um para nos causar mal." Alfred sentia-se feliz diante dos acontecimentos. Ele pensava, quem diria que tudo isso começou com a pequena e frágil Antoinette? Pensava nela, em Helene, como estariam. O final de semana propício à folga de Alfred fora adiado mais de uma vez. Sempre havia uma expedição especial a ser feita e, como sempre, Gobert só confiava em Alfred. Ele não se entristecia, afinal entrara de corpo e alma nessa expedição, e prender os culpados era o ponto de honra para ele e para Gobert. Buscou fazer com que Filipe se tornasse o seu auxiliar número 1 e em pouco tempo tinha todos os envolvidos presos. Alfred sentia-se feliz. Cumprir a sua profissão estava em primeiro lugar. Mais de um mês havia se passado desde a prisão de Eleonora e do Monsenhor Augustus. A comitiva da corregedoria havia partido levando Steven com eles para a jurisdição especial. Competia a eles tomar a decisão sumária em sua cidade. Alfred percebia que a Antoinette falava pouco, mesmo com a presença de Eleonora à sua frente. Notou que embora Eleonora não compartilhasse da maneira de Antoinette ganhar a vida, ambas eram delatoras, traidoras. Com Ambrósio e Augustus também constatou o mesmo. Levavam os ofícios diferentes, embora a traição ao país, levar e trazer informações era primordial para eles que também pouco se falavam. Pensou que eles agiam assim para não deixarem escapar algo que os comprometessem ainda mais. Tinha por esses quatro uma piedade infinita pelas várias razões que sabemos existir. Ao passar pela cela de Filipe, parou um pouco para conversar com ele. Chamou seu nome diante da cela e o viu deitado, totalmente encolhido. Está muito frio, Alfred. Acho que você está doente, venha até aqui. Filipe levantou-se devagar e chegou até as grades onde Alfred pôde verificar que ele estava febril. Filipe, arrume-se que o levarei até o médico. Você precisa ser medicado. Desde quando você está desse jeito? Creio que começou ontem à tarde. Está bem, siga-me, eu o levarei na presença do Dr. Otávio para examiná-lo. O longo corredor parecia ser ainda maior para Filipe, o corpo todo dolorido dava-lhe a impressão de que havia levado uma surra. Na presença do médico, este constatou que ele estava com um processo inflamatório nas vias respiratórias, os seus pulmões estavam muito congestionados. Ele teria que ficar na enfermaria até que passasse a febre.
Em contato com os outros presos seria pior, poderia passar-lhes a doença sem querer. Nessa enfermaria, Felipe ficou por vários dias e várias noites sem que os remédios fizessem o efeito necessário. Alfred lamentava a Gobert pelo estado de saúde do companheiro. É verdade, Alfred. Lamentavelmente o doutor disse-me que Felipe dificilmente passaria dessa noite incólume dessa doença. O que vamos fazer com ele? Não sei se está de acordo comigo, Alfred. O caso dele ainda está aberto. Ele colaborou muito conosco no último mês, prestando serviços, aliás muito difíceis, que poderiam tirar a sua vida em pleno serviço combatendo a marginalidade e os traidores. Vemos o quanto se arrependeu e procurou se tomar melhor dentro da corporação. Se ele vier a falecer, terá as honras militares que lhe cabem diante da sua família que não desconfia do que ele fez. Deus seja louvado, General Gobert. Acho muito justo que pense assim. Creio que este último mês foi uma prova pesada que ele cumpriu com galhardia. Vamos pedir a Deus para fazer o que é mais justo para ele. Todo o medicamento ao nosso dispor já foi usado nele, portanto, ele está realmente nas mãos de Deus. Mais uma noite se passou sem que Felipe tivesse a mais leve melhora. No dia seguinte bem cedo, chamou pelo general Gobert e pelo tenente Alfred. Eles foram vê-lo e perceberam que havia piorado muito desde o dia anterior. Alfred segurou a sua mão e disse: Vamos, Felipe, reaja. A sua família espera por você. Com dificuldade para falar ele respondeu: É exatamente isso que eu quero lhes pedir. Olhem pela minha família, não deixem que eles saibam que eu fui um traidor da pátria. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Como eu me arrependo. Gobert lhe disse: Coragem, Felipe. Esforce-se para melhorar. Se o que eu vou dizer puder ajudá-lo, a sua família nada saberá do que fez, apenas terá na memória o filho que lhe deu muitas alegrias. O seu arrependimento e o seu trabalho muito nos ajudaram a prender os envolvidos e isso será levado em conta no seu processo que ainda permanece aberto. Grossas lágrimas escorreram pela face de Felipe, que chorava e tossia ao mesmo tempo, e dizia: Me perdoe, por favor. Está perdoado, amigo. Eu também te perdoo porque o seu arrependimento contou muito em teu favor. Muito obrigado. Aquelas palavras serviram de alívio para esse sofredor que deixava o corpo feliz pelo perdão recebido dos amigos e, principalmente, que os seus familiares nada saberiam ou sofreriam. O espírito de Felipe deixava o corpo nessa hora, sendo recebido pela pleiade de amigos espirituais para levá-lo às devidas colônias espirituais de refazimento. Apenas o seu corpo inerte jazia sobre o leito da enfermaria que lhe serviu de amparo nos últimos dias. A sua família fora avisada e o seu enterro foi digno de homem de bem que os familiares julgavam ser. Para o reduto militar o Major Felipe seria um capítulo à parte onde a benevolência de Gobert muito ajudou para que a família continuasse a tê-lo como um militar probo, honesto, cumpridor do seu dever. Seria um caso à parte. Assim como aconteceu com ele que o perdoou e viu que o arrependimento foi o principal eixo para que pudesse trabalhar em favor da pátria novamente, prendesse os envolvidos nas tramas ocorridas no plano político e militar dessa região e do país como consequente fator. Sem Felipe entre eles, que se acostumaram a trabalhar unidos no último mês, parecia que faltava alguém. Alfred sentia-se incomodado sem a presença dele e comentou com Gobert o seu modo de pensar. É bem verdade que também sentia falta dele em nosso meio. Quem diria, não acha? Creio que ele encontrou em nós dois motivos suficientes para lutar contra tudo o que prenderá até então. E imaginar que estamos falando do mesmo homem que nós o tratamos como traidor até há pouco mais de um mês. Não é porque ele morreu que deixou de ser um deles. Para nós, para a justiça ele era um traidor.
Porém, para nós que nos envolvemos emocionalmente com ele, com a vida que levava, o modo de se arrepender e tentar se redimir do mal feito, foram motivos suficientes para que pudéssemos compreendê-lo, mesmo não aceitando os seus feitos e perdoando os seus atos. Afinal, quem somos nós para julgar a fundo uma pessoa se nem conhecemos profundamente a nós mesmos? O que diria Jesus nesse caso? Eu perdoo. E foi assim que fiz, Alfred. Vida para frente. Temos ainda muitos casos para serem resolvidos. Não podemos ficar com as celas cheias desse jeito. Todos terão que ser julgados. Dessa vez não terei participação alguma, Alfred. Está certo, em cada instância tem os respectivos promotores e juízes para julgarem. Eis aí uma coisa que eu queria entender, general. Com o tempo se acostumará e perceberá que cada caso tem o seu julgamento necessário. Conversando e constatando a importante missão deles e a dos responsáveis nos julgamentos, o tempo passou e nova movimentação se iniciou na entrada do prédio. Eram os amigos de Eleonora que queriam visitá-la e ela estava com visitas proibidas até segunda ordem. Gobert, olhando para Alfred, disse: Vamos, amigo, dessa vez você é quem os colocará fora daqui. Rindo muito terminaram de andar no corredor e Gobert iria até a sua sala tomar as providências cabíveis nesse caso e Alfred reuniria as pessoas, as identificaria para posteriormente mandá-las de volta para casa. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro, perdoarás mas sem limites, perdoarás cada ofensa ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás a teus irmãos este esquecimento de si mesmo, que te toma invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás dócil e humilde de coração não medindo tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. O Evangelho segundo o Espiritismo, perdão das ofensas. Capítulo 13. O esclarecimento. Acreditando fielmente que o dever fora cumprido, a família do Major Felipe ostentava as medalhas anteriormente recebidas pelo filho nas ocasiões especiais aos familiares e vizinhos mais próximos. Eles tinham muita consideração a esse filho que lhes proporcionou muitas alegrias, e assim continuariam sem saber do ocorrido porque era o desejo do general Gobert e do próprio Felipe, no seu leito de morte. Uma etapa vencida com proporções de imensa grandeza. Jamais saberiam da fase pior de sua contravenção, visto que se arrependera e ajudar a justiça a capturar os demais envolvidos nessa trama de idealistas. Pena que envolveram tantas pessoas em suas teias. Passados meses de prisão temos, Antoinette feliz, pois imaginava ser possível conseguir a liberdade nos próximos anos, talvez no ano vindouro, quem sabe. Poderia enfim visitar os seus pais. Ah, como ela pensava neles! Nunca tinha pensado tanto em sua família como nesses meses em que esteve presa. A liberdade para ela teria o gosto de se libertar em geral, da vida que levava. Prometera para sua mãe que trabalharia honestamente e assim o faria. Deixaria essa vida suja de lado. Durante esse período, constatou que a mais prejudicada nessa história tinha sido ela mesma que agia levianamente e também as pessoas que envolvia em sua maneira de seduzir. Após esses longos meses presa, o tempo foi capaz de lhe mostrar o real sabor da liberdade. Antes, mesmo livre, se via presa a Ambrósio e ao Major Felipe. Não tinha a liberdade de agir com eles por perto, sempre lhe cobrando pelos exercícios e informações recebidas. Finalmente estava livre de Ambrósio. Ele havia sido julgado e permanecia preso em uma cela em outro reduto militar longe dali. Ela agradecia a Deus por ele estar longe dela, de sua vida. Nunca mais o teria por perto, essa era a sua esperança e brindava em parte a sua liberdade por ele não estar mais ao seu lado. Quanto ao Major Felipe,
lamentou a sua morte porque constatou a sua mudança meses antes de morrer e a sua contribuição ao prender os outros culpados. Como fomos tolos! Pensava Antoinette. E pensar que estávamos cada vez mais nos embrenhando nesse caminho sem volta. Ainda bem que fomos pegos no momento certo. No meu caso, contribuí com os meus relatórios, que muito ajudaram o general a completar a sua lista de envolvidos nessa trama particular de pessoas afeitas a discordâncias políticas do país. Entretanto, fora tão culpada quanto Ambrósio ou o major, porém, ela fazia o que fazia para angariar dinheiro para viver, sem culpas do mal que estava fazendo. Quando se arrependeu, já estava presa. A pena que teria a cumprir seria menos longa que a de Ambrósio, e esperava ansiosamente que o julgamento se realizasse logo. Alfred participou de todo esse proceder juntamente com Gobert, que queria ver Antoinette bem longe dali. Após algum tempo, no julgamento da jovem, foi-lhe conferida a pena de 2 longos anos além do que já havia cumprido, com a atenuante de que colaborou com a justiça, diminuindo o tempo da sua reclusão na cela além de ser transferida para o reduto militar na cidade onde poderia estar perto dos seus pais. Antoinette, ao sair do prédio, despediu-se do general e do tenente, prometendo mudar de vida quando fosse libertada. É o melhor que pode fazer em sua existência. Dê ao menos um pouco de orgulho aos seus pais. É o que pretendo fazer, general. Quando o jipe avançava pela estrada escoltada pelos guardas, Gobert suspirou e agradeceu a Deus pelo auxílio por mais um caso resolvido. Amigo, ainda temos, além dos outros, o Monsenhor e a Eleonora, que não se arrependeram pelo que fizeram e se preciso fosse, o faria novamente tudo de novo. Que cabecinha dura tem essa jovem? Os seus pais já desanimaram de dar conselhos. Ela é irredutível. Nós já demos todas as chances possíveis para que demonstrasse arrependimento, porém ela permanece firme em seus ideais. O que fazer, se não ir ao julgamento como os demais, só que nesse caso, ambos terão penas mais rígidas, porque não colaboraram conosco e sequer se arrependeram dos feitos. Realmente, general, parece que essa moça quer mesmo ficar presa, se punir por não ter dado certo o seu ideal. Você me parece um psicólogo, Alfred. Realmente percebi isso. Ela está querendo se punir e se é isso que quer, terá a punição justa. Que cabecinha doentia. Parece que o companheiro dela também tem o mesmo problema. Não, meu caro. Ele, ao contrário dela, já me disse que a igreja nada fará por ele porque foi traidor, então nada pode esperar além do que já está preso, a não ser a punição suprema. Enquanto essa moça tem o apoio da família, que poderia ajudá-la, mas ela não quer aceitar, permanece do jeito que vê, totalmente alheia a tudo e a todos, fechou-se em seu mundo particular. Essa eu creio que quer realmente se punir, enquanto o outro não tem para onde ir. Em meios a essas conversas, notaram a presença do amigo militar que viera pela primeira vez se apresentar desde que sofrera o atentado que quase o levou à morte, Aníbal. Caro Aníbal. Que bom vê-lo bem de saúde. Graças a vocês estou bem, pronto para recomeçar as minhas funções. Entre em minha sala. Vamos conversar um pouco. Sim, senhor. Gobert chamou Alfred para participar da conversa também. Sente-se, Aníbal, você também, Alfred. Não sabe a alegria que me dá ao vê-lo tão bem assim. General, não pode imaginar a sorte que eu tive em sobreviver. O tiro não foi fatal, porém espalhou em meu corpo metais que foram dia a dia infeccionando o meu corpo. A cada dia uma nova infecção surgia em algum órgão ou por perto. Realmente fiquei muito mal mesmo. Por muito tempo achei que não conseguiria sobreviver. Dou graças a Deus por ter me salvado e por estar em boas mãos. Fiquei sabendo o que aconteceu com Helene.
Ela ficou presa mesmo sendo inocente. Sim, essa é uma longa história, amigo. Vou lhe contar. Os amigos ficaram conversando colocando Aníbal a par dos últimos acontecimentos, até a prisão do Monsenhor Augustus e de Eleonora, até da morte do Major Felipe. E eu não pude participar de nada disso. Como sinto não ter ajudado vocês. Lamento muito. Não lamente, Aníbal. Quem sabe se isso não foi melhor para você? Quem sabe se estivesse entre nós poderia ter acontecido algo pior para sua saúde? Pense que esse tiro foi providencial para afastá-lo de tantos problemas, amigo. Pode ser que sim, mas fico triste em não poder ajudá-los, principalmente no momento em que mais precisaram de minha ajuda. Também soube que eu fui dado como morto. É verdade? Sim. Foi a maneira que nos permitiu prender Helene mesmo sabendo depois que era inocente, e prender os verdadeiros culpados que estavam enredados nas tramas dos comparsas do Major Felipe e dos demais que você já conhece a história. E Helene ainda pensa que estou morto. Sim, não queríamos estragar a surpresa. Essa você terá que fazer sozinho. Você a ama, amigo? Sim. Poderia dar a minha vida novamente se fosse preciso salvá-la. Ainda bem, porque descobrimos que ela o ama também. Alegria resplandecia no semblante de Aníbal. O pensamento de que Helene o amava já tinha valido a pena enfrentar todo o sofrimento pelo qual passou enquanto ferido e se recuperando. Gobert olhou para Alfred e disse: Vê, amigo, como é bom amar. Há quanto tempo não vemos na nossa frente alguém com esse olhar de sonhador? Creio que em breve seremos convidados para um casamento. O que acha? O general tem razão. Olhe só o sorriso dele. Parece o de uma criança que conquistou seu melhor presente. Vocês têm razão mesmo. Estou feliz como uma criança. Por momentos pensei que ela pudesse ter me esquecido. Principalmente sabendo que eu estava morto. Pretendentes não faltaram, amigo, mas ela os rejeitou um a um. Não fale assim, Alfred, que eu fico com medo de perdê-la. É brincadeira da minha parte. Ela continua morando com a avó e dando aulas para as crianças do bairro. Ainda bem. Quando irá visitá-la, Aníbal? Penso em ir hoje mesmo. Assim que sair daqui. Vai agora, então. Vá ao encontro da sua felicidade. Depois conversaremos sobre a função que ocupará. Obrigado, General Gobert. Até logo, Tenente Alfred. Os amigos despediram-se dele com alegria. Pelo menos um de nós terá um final feliz nessa história tão cheia de tramas. Engano o seu, amigo Gobert. Eu ainda pretendo visitar Antoinette na casa dos pais dela. Não me diga que também gosta dela. O quê? Não me diga que tem os mesmos sentimentos que eu em relação a ela. Alfred, não sei se são os mesmos, porém, sinto algo que não consigo definir. Não é amor ainda, mas é um sentimento diferente que não consigo explicar. Quem sabe, se eu me impressionei com o jeitinho frágil, suave de ser, de tratar as pessoas. Sendo assim, eu não irei atrás dela. Deixarei que a hierarquia prevaleça. Nem pensar, Alfred, vejo que você sente amor por ela, enquanto eu ainda não sei qual sentimento posso definir, se é fraternal ou amor entre um homem e uma mulher. Como quer que eu vá procurar pelo amor dela se não tem certeza dos seus sentimentos? Está esperando que outro apareça na sua frente. Há quantos meses ficou de ir visitá-la e não foi ainda? Já está perdendo tempo, amigo. Sei que tem razão, Gobert, mas diante do seu sentimento, não quero trazer-lhe problemas futuros. Não se preocupe comigo, Alfred. Eu estou bem.
Saberei vencer essa questão, pode ter certeza. Está bem. Amanhã, na minha folga, irei visitá-la. E se eu não for correspondido? Aí pode deixar que eu tentarei me aproximar para saber realmente qual sentimento eu nutro por ela. A noite chegou rápida para esses dois amigos que se conheciam muito bem. Justamente por isso, Alfred não queria decepcioná-lo, ao mesmo tempo pensava na frágil Antoinette sempre que podia e alimentava o sonho de um dia estar com ela, conversar novamente, tentar mostrar que a amava. Alfred lutava consigo mesmo tendo esse sentimento há algum tempo e justamente agora soube que o melhor amigo, de alguma maneira, gostava dela também. Teria que lutar por esse amor se quisesse realmente um dia ver Antoinette ocupar um lugar em seu coração. Diante de tudo isso, Alfred decidiu que iria se dar essa oportunidade de conhecer melhor a moça. Quem sabe poderia dar certo. Esse sentimento poderia ser também alimentado por ela. Entre pensamentos bons, Alfred adormeceu em seu cantinho reservado por Gobert, em outro cômodo. Entre tantos acontecimentos, ele não voltava para casa há tempos e acabou ocupando a antiga sala de inquirições para fazer dela um cômodo com uma cama improvisada para descansar o corpo e dormir. Depois de tanto tempo, tantos acontecimentos, tantas tensões e emoções, finalmente essa seria a primeira noite em que ele realmente dormiria e poderia descansar. Ao se deitar fez as suas preces a Deus, agradeceu pelo dia e pela paz que estavam conseguindo manter na cidade e no país. Como é bom poder deitar e ter a mente tranquila com o dever cumprido. A noite perfeita enfim chegou e cada amigo pôde usufruir dessa noite de refazimento. Cada um no seu cômodo, cada um ao seu modo. Alfred pensando em encontrar Antoinette e Gobert pensando no que faria se a moça rejeitasse o amigo. Ele não confessou a Alfred, mas dentro de si sabia que um dia esse amor que sentia por ela explodiria de alguma maneira. Ao mesmo tempo, não achava justo interferir justamente quando Alfred relatou o seu amor pela moça que aprendera a amar. E ela, será que o amaria? Ou pelo menos a um deles, se um dia foi prejudicada em nome da justiça? Onde estaria a justiça neste caso? Não achava justo que passasse à frente de Alfred sendo que ele fez de tudo para provar a sua inocência. Não seria justo intervir neste caso de amor tão inusitado em que os dois amavam essa moça, cada qual à sua maneira. Como havia aprendido com ela, deixaria que o futuro ficasse na mão de Deus. Não lutaria por ele, deixaria que ela decidisse com quem ficar. Seria bem melhor não forçar essa situação, esse tipo de sentimento que envolve o futuro de uma pessoa. Gobert adormeceu e sonhou. Sonhou que morava em um campo maravilhoso cheio de flores amarelas ao redor de sua casa. Logo depois percebeu outra cena marcante, soldados vindos do horizonte uniformizados caminhando rapidamente com seus fuzis e iam acabando com as flores por onde passavam, chegando à casa simples onde morava. Eles se apossaram do seu lar, de sua casa, de sua esposa, e ele lutando para que nada de mal lhe fosse feito, morreu em combate. Antes de morrer, olhou bem nos olhos do agressor. Acordou assustado, transpirando muito e teve o ímpeto de acordar Alfred para contar o seu sonho que parecia ser um pesadelo real. Parecia que tinha realmente vivido aquela cena. Sentou na cama e ficou pensando na casa, no campo, nas flores, na esposa. Como era lindo tudo isso. Parecia estar vivenciando esse sonho tão belo. Depois, lembrou do ataque dos soldados onde tudo acabou para ele, a beleza do campo, as flores, a paz, a vida. Meu Deus! Será que eu vivi realmente tudo isso? Quem seria minha esposa nessa outra experiência da vida? Quem seria o soldado que me matou enquanto eu lutava com ele? Por que esse sonho, meu Deus?
Sentiu uma tristeza profunda só em imaginar que aquela esposa poderia ter sido Antoinette em outra vida. Era da mesma complexão física, o mesmo tamanho, a fragilidade, a beleza interior. Ao mesmo tempo constatava que o olhar do soldado era muito parecido com os olhos de Alfred. Como pode ser isso, meu Deus? Se existir mesmo uma vida anterior a esta, Alfred foi o causador da minha morte. Nesta vida ele me protege e me ajuda contra os inimigos. Sem outra vida eu amava Antoinette, porque nesta vida ele a ama. Será que ela decidirá ficar com ele nesta vida? E eu que morri para defendê-la na outra vida, estarei abdicando do meu amor, será certo o que farei? Se no ontem amei e aconteceu tanta coisa que nos separou, desta vez não poderei deixar que o Alfred nos separe novamente. Sim. Gobert não tinha mais dúvidas. O sentimento que nutria por Antoinette era amor que ficara represado durante toda uma vida. Não. Ele daria um jeito de ir visitá-la assim que Alfred fosse vê-la no dia seguinte. Ele sentia que não poderia esperar mais para vivenciar esse amor. Pensava consigo. Tomara que ela se lembre do quanto a amei em outra vida. Deus me ajude em mais esta batalha. Desculpe-me, Alfred, mas desta vez eu não a deixarei novamente sem tentar travar com você uma batalha para ver de quem ela realmente ama e quem é digno do seu amor. Gobert teve um sonho e, nesse sonho, o esclarecimento da relação dele com Antoinette tão querida por ambos. O que ele não viu no sonho é que após os soldados terem dominado a frágil esposa, a fizeram de serviçal para fazer os alimentos para eles, lavar as roupas deles enquanto permaneceram na casa, e fazendo dela um local estratégico para conquistarem novas terras. Em uma das saídas da tropa não suportando a fraqueza do corpo, as ameaças, as afrontas, os serviços e a tristeza pela falta do marido, ela desencanou aos pés do fogão a lenha que aquecia aquela pequena casa, onde antes fora tão feliz. Entre os soldados que a encontraram caída inerte no chão estava Alfred, que vivia como Hans naquela encarnação e chorou muito pela sua morte. Ele aprendera a amá-la e defendê-la dos outros, protegendo-a contra qualquer coisa que quisessem atentar contra a sua vida. Ele sentia-se culpado pela morte do seu marido e tornou-se o seu protetor diante dos outros do comando. Esse foi o fim de Gobert e Antoinette em encarnação anterior a esta. E a de Alfred também, que após longas lutas morreu no campo de batalha vindo a se arrepender do que havia feito contra o homem que queria proteger a esposa. No plano espiritual, escolheu reencarnar e ajudar Gobert, o esposo que ele havia matado e também cumprir a sua missão e proteger Antoinette, a esposa que morrera de desgosto. Alfred não se lembrava desses fatos passados, porém sentia um enorme apreço por Gobert e dívida para com ele. Não tinha a noção do que acontecera, apenas se sentia em dívida e se propôs a ajudá-lo e protegê-lo. Agora, perante essa decisão de visitar Antoinette, ele sabia que existia um sentimento que ela havia demonstrado na última vez em que esteve com ela. Só que esse sentimento era de que algo a afastava dele e nem sequer tinha a noção do que pudesse ser. Na sequência dos fatos, temos os dois lutando pelo amor de Antoinette, porém a decisão teria que ser somente dela e o derrotado teria que aceitar dessa vez sem lutas, porque nessa encarnação vieram para se protegerem e não se comprometerem mais. Fatos ocorridos no passado e sentimentos a serem descobertos, compreendidos, com tantos aspectos que geralmente não levamos em consideração no dia a dia. Acertos do passado, erros para serem acertados no futuro. Tudo isso visto do ponto reencarnatório. Que bom seria se tivéssemos essa visão em nossa vida. Com certeza os nossos erros seriam bem menores. Durante o sono, a alma repousa com o corpo. Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que unem ao corpo relaxam, e o corpo não necessita do espírito.
Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. O Livro dos Espíritos, questão 401, Allan Kardec. Entrando na vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Todavia, ele tem algumas vezes uma vaga consciência e elas podem mesmo lhe serem reveladas centímetros certas circunstâncias, mas é apenas pela vontade de espíritos superiores que o fazem espontaneamente, com um fim útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. O Livro dos Espíritos, questão 399, Allan Kardec. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva no canal. Levemos o livro espírita cada vez mais longe. Capítulo 14. Confissões. A capacidade humana é ínfima perante os desígnios e as bênçãos permitidas por Deus. Colaborando no setor das aquisições e das percepções extrasensoriais que permitem ao ser humano participar desse imenso cabedal de conhecimentos extracorpóreos, temos Deus indicando o caminho a seguir. Ele deixa que o homem percorra a sua trajetória de modo que se adapte às novas regras capitais a serem fielmente cumpridas segundo as leis divinas. Tendo, portanto, meios para discernir, distinguir o certo do errado, o caminho promissor inevitavelmente abrirá as portas para que realize o seu maior bem, viver em paz consigo, viver para fazer o outro estar bem, ficar bem, ser feliz e estar feliz é a meta de todos, será caminho do progresso. Estar vivo e continuar a saga, o caminho trilhado pelo homem e guiado muitas vezes por Deus para ajudá-lo a se recuperar como pai que é, amoroso, justo, pode ajudar a deixar esse filho reconhecer o seu próprio valor e impulsioná-lo a ser melhor. As percepções de maneira geral foram dadas a todos os filhos de Deus. Cabe, portanto, que cada um se assemelhe ao Pai para ser um pouco melhor nessa trajetória terrestre. Como vimos, nesta história, tantos acontecimentos surgiram como consequência dos atos impensados de alguns e adquiriram semelhantes graus de responsabilidade diante dos feitos. Se, ao contrário, tivessem pensado no Criador de tudo, ouvido a sua consciência, certamente essas más condutas não chegariam a termo nas chagas que observamos acontecer nos mais variados aspectos. Diante desse aparte, deixo bem clara a responsabilidade do ato humano diante da sua presente existência e das futuras colheitas e encarnações. Temos Aníbal diante da casa de Helene, parado, olhando-a como se nada tivesse sofrido nas modificações relatadas. Pensava, tudo permanece como há quase um ano. Será que Helene ainda me ama? Será que encontrou outra pessoa se me julgava morto? Enquanto pensava, ouviu passos se aproximando dele e sentiu que os conhecia. O seu coração, em disparada, quase o fez perder a respiração, fazendo com que subitamente olhasse para trás. Nem é preciso descrever a cena, vocês já podem imaginar o susto de Helene que vinha com a avó, em direção ao portão da casa onde ele estava. Olhou para ela que ficou pálida de susto. Se a avó não estivesse de mãos dadas, certamente ela teria vacilado e caído no chão. Balbuciou algumas palavras. Meu Deus! Por Deus, você não morreu, Aníbal. Não, Helene, devo isso realmente a Deus e aos cuidados médicos que recebi durante todo esse período de tratamento. Como você emagreceu? Quase não o reconheci dessa maneira. A avó intercedeu e disse: Vamos entrar, meu jovem, a rua não é um bom lugar para se conversar. Sim, senhora. A anciã abriu o portão da casa e o chamou para entrar, acompanhado de Helene, fechando em seguida. Aníbal observou os cuidados da anciã e comentou: A senhora tem razão em agir dessa maneira. Temos que preservar o nosso reduto familiar. É verdade, meu jovem. Eu aprendi com o papai que devemos fechar bem a casa, os portões, para não dar chance àquele que tem maus pensamentos.
O senso de justiça dele era muito intenso. Sempre foi um homem íntegro, trabalhador, honesto. Olhando para o alto, disse: que Deus o tenha. Para sempre seja louvado, Senhor, respondeu ao mesmo tempo. Entraram na casa e pediu que lhe sentasse nas cadeiras com almofadas ricamente bordadas. Muito obrigado, senhora. Aníbal, meu jovem. Sim, senhora Eunice, eu passei longo período entre a vida e a morte. Helena ouviu o relatório dele sentada ao lado da avó, parecendo não acreditar no que estava vendo. O seu amor estava vivo à sua frente. Parecia estar sonhando. Pedi a Deus para que não a fizesse acordar desse sonho tão bonito. Enquanto isso, eles continuavam o diálogo. Meu jovem, não faz ideia dos transtornos pelos quais passamos durante esse período infeliz. Eu nada sabia do que estava acontecendo deste lado, Dona Eunice. Creia-me, eu não tinha a ideia de que Helene havia sido presa. No momento em que a protegi e levei o tiro, apenas vi que Helene pegou a arma e os policiais vieram em seguida. Ainda tentei avisá-los de que ela era inocente, mas a dor que sentia era tão intensa que imagino ter desmaiado. Não tinha a noção do tempo e mesmo do lugar para onde tinham me levado, sequer sabia que a tinham feito prisioneira. Helene, me desculpe. Desculpar por quê, Aníbal? Se você salvou a minha vida, eu devo-lhe a minha vida. Se estou viva hoje é graças à sua coragem e à sua determinação. Muito obrigada pelo que fez por mim, senão, nesta hora eu não estaria aqui para agradecer-lhe. Quem pede desculpas sou eu, pelo sofrimento que teve em meu lugar. Graças a Deus você não morreu. Teve ímpeto de dizer o quanto o amava, mas se conteve e ficou olhando para ele enquanto conversava e explicava sua saga durante esse período difícil de sua vida. A avó fazia perguntas e ele respondia todo solícito, colocando-as a par da situação ocorrida e pela qual estavam passando. Não pretendia dar um susto em você, Helene. Vejo que ainda não se recuperou totalmente. É bem verdade que foi uma surpresa vê-lo vivo. Aliás, uma bela surpresa, não acha, vovó? É claro que sim. Pessoas de valor como você é muito difícil de se achar nos dias de hoje, meu jovem. Eu agradeço a sua gentileza, Dona Eunice, mas vejo que estão chegando agora e pela hora ainda não jantaram. Virei em outra hora conversar com você, Helene. Ela quase teve o ímpeto de levantar e pedir que não se fosse dali. Tinha medo de perdê-lo novamente, mas a avó fez questão que ele participasse da ceia com elas, o que deu certo alívio para Helene. Aníbal, nós não esperávamos visitas, portanto, não repare na comida simples. De maneira nenhuma, Dona Eunice. Eu adoro esta comida. Tenha a certeza de que há muito gostaria de saboreá-la, mas no reduto militar não temos regalias, principalmente na ala hospitalar. Sentaram-se à mesa, a avó fez a sua prece e todos puderam compartilhar da comida simples, porém tinha um ingrediente mágico que a tornava mais gostosa, a pitada do amor de quem a preparou e cozinhou. Aníbal sentiu por momentos estar em sua própria casa. Era como se a sua mãe ainda estivesse entre eles fazendo a comida que ele mais gostava. Lembranças de um tempo feliz, por momentos trouxeram tristeza a esse rapaz tão rico em esperanças de poder viver com saúde junto às pessoas queridas, amadas. Lamentavelmente deixou escapar uma lágrima que foi observada por Dona Eunice. Sente alguma dor, Aníbal? Não no corpo e sim na alma. Senti por momentos saudades de minha mãe quando ela fazia comida para nós em casa. Morreu tão nova, coitada. Faz muito tempo que isso aconteceu. 10 anos. Quantas lembranças boas ela me deixou. Vez por outra lembro-me dela até nas pequenas coisas, na comida então, como agora, parece ter sido feita por ela. Vejo que você era muito apegado à sua mãe, Aníbal. É verdade,
Helene. Ela era muito querida por todos e nos amava muito, tanto que dedicou a sua vida para nos criar. Até depois de adulto ela se preocupava com a gente, como se fôssemos crianças ainda. As mães são assim mesmo, Aníbal. A mamãe, por exemplo, morreu com muita idade e me dava conselhos como se eu fosse uma criança ainda. E olha que na época eu tinha meus 60 anos bem completos e vividos. Pena que eu não possa dizer o mesmo da minha mãe, dos meus pais. Eles morreram quando eu era a pequena e a dona Eunice acabou me criando e virando a avó do coração. Todo esse carinho e atenção que você fala, Aníbal, eu recebi da avó Eunice. Ainda bem que você recebeu o amor e atenção dela que a quer bem. Já pensou se não tivesse encontrado nela a avó do coração onde estaria hoje? Às vezes eu me pego pensando nisso e agradeço a Deus o dia em que a avó Eunice veio morar perto de nós, e foi a melhor amiga da mamãe até o final dos seus dias, não foi, vovó? Com os olhos marejados de lágrimas de saudades profundas, ela disse. Sim, Helene, eu é quem agradeço por Deus ter me dado essa oportunidade de ajudar primeiramente os seus pais que morreram tão jovens ainda e pela oportunidade de ser a sua segunda mãe e avó ao mesmo tempo. Vê como fui beneficiada mais de uma vez por Deus, Aníbal. Primeiro tive os meus pais que me trouxeram ao mundo, depois tive a avó Eunice que me criou com muito amor, e depois tive você que salvou a minha vida e por pouco não perdeu a sua pontuação. Não sei o que Deus programou para mim, mas sinto que tenho uma dívida enorme primeiramente com a senhora, e depois com você, Aníbal. Nem pense nisso, Helene, eu a criei e a crio, vivemos juntas até hoje porque nos afeiçoamos e a amo como se fosse a minha filha ou neta. E eu a salvei porque sabia que não conseguiria viver sem você, Helene. Eu a amo verdadeiramente. Aníbal corou dizer essas palavras que lhe escaparam no decorrer da conversa. Helene, com lágrimas, aproveitou o ensejo e disse-lhe: Aníbal, você não sabia, mas eu o amava desde que nos conhecemos. Era um amor que eu não tinha descoberto ainda. Sabia que eu gostava muito de você, mas descobri o amor verdadeiro quando senti o perigo rondar a nossa vida. Naquele momento em que me salvou tive a prova maior do seu amor e vi quanto tempo havia perdido sem dizer-lhe o que sentia. Eu digo mesmo, Helene. Enquanto a vi desesperada com a arma na mão, só tinha um pensamento em minha cabeça, não queria vê-la sofrer. Depois, quando acordava nos períodos de convalescença, só pensava em você, em como estaria. O que tinha feito de sua vida? Pensei, assim que estiver bom, a primeira coisa que vou fazer será procurá-lo e dizer tudo o que vai na minha alma. Dona Eunice ouvia os dois conversando, declarando o seu amor e pensava: meu Deus! Como essas pobres criaturas sofreram durante esse tempo. Ainda bem que Deus propiciou a melhora desse jovem para que eles pudessem realizar esse desejo que inevitavelmente o amor leva o homem a casar, construir a sua família. Que bom, meu Deus! Quando eu partir, Helene não estará sozinha, terá alguém que a ame para cuidar dela. Muito obrigada, meu Deus! Muito obrigada! Quando Eunice poderia esperar que o destino trouxesse a felicidade de Helene de volta pelo Aníbal? Foram as preces, as orações a Deus com certeza. Deus ouviu as minhas preces, as minhas preocupações. Graças a Deus posso dizer que a minha vida está completa. Ela foi interrompida dos seus pensamentos quando o Aníbal pediu permissão para namorar Helene em casa. No momento ela já havia passado dessa etapa em pensamentos, voltou-se e falou questionando. Você pretende namorar muito tempo, meu rapaz? Não. Apenas alguns meses e depois poderemos marcar a data do nosso casamento. Acha isso possível? Sim. Concordo com você, porque já vi que vocês se amam verdadeiramente. Esperar mais tempo para se casar, para quê?
casa vocês já têm, é esta aqui, não vão querer me deixar de fora, vão? É claro que não, avó Eunice. A senhora sempre cuidou de mim. Agora será a nossa vez de cuidarmos da senhora. Graças a Deus. Pensei que fosse acabar sozinha nesta casa. Nem pense nisso, dona Eunice. Eu e Helene faremos questão que viva conosco, ou melhor, pelo jeito somos nós que moraremos com a senhora. Todos acabaram admitindo essa realidade. Um novo começo de vida para Aníbal com novas esperanças de uma vida feliz. Conversaram durante bastante tempo ampliando o sonho inicial a 2x3, porque convidaram a avó para participar dos planos deles. Uma bela união seria realizada dentro de algum tempo, concretizando os sonhos, os anseios desses jovens que se amavam e poderiam enfim vivenciar os planos concebidos a 2, a 3. Quem sabe se esse círculo poderia aumentar em breve. Esse era o pensamento da avó, que não queria morrer sem ver a casa cheia de crianças espalhando alegria, a vivacidade no ar. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu preço e o preço seria cobrado ao preço único, o amor. Nesta vida, tudo o que conquistamos tem o seu preço a pagar, uns a peso de resignação, outros de colaboração, outros de trabalho árduo, outros de alegria. Nesse caso teria o valor cobrado em parcelas módicas de muito amor, devoção e principalmente compreensão mútua entre as pessoas que iriam vivenciar essa experiência maravilhosa nessa melhor escola da vida, a família. É na família que encontramos as primeiras dificuldades para serem sanadas. Os verdadeiros ensinamentos serão guiados com a finalidade de trazer harmonia entre todos com a égide do amor a contracenar em todos os atos específicos dos viventes. É nela que aprendemos o valor da superação das diferentes bases e das diferenças pessoais que cada um traz consigo, seja desta ou de existências anteriores. É na família que podemos traduzir a esperança de uma vida melhor, de um mundo melhor, onde o ser que ali renascerá receberá as lições básicas do amor e se preparará para viver a sua própria vida, seguro, tranquilo, com a esperança de um novo amanhã ser ainda melhor do que o hoje. É nela que se traduz fielmente a palavra caridade, onde cada envolvido tem a sua parcela de doação, de aceitação dos valores do próximo, ajudá-lo a ser melhor, procurar fazer o melhor pelo outro é o principal ingrediente que nasceu nesta simples palavra, amor. Só quem ama sabe o seu real valor. Só quem ama sabe a sua importância para o outro. Só quem se doa sabe que a palavra egoísmo não existe em seu vocabulário, porque aquele que se doa superou esse resquício do passado que provoca tantos arrependimentos futuros e dissensões atuais. Só quem ama dá o devido valor à palavra caridade, continuação da sua vida em outra vida. Dedicação total deverá ser e ter aquele que traz em seu lar o pequeno ser. Uma experiência valiosa para amá-lo incondicionalmente, para ampará-lo, criá-lo, encaminhá-lo para ser alguém que respeite e se faça respeitar pelos outros, alguém que receba muito amor para um dia poder distribuí-lo também. Alguém, enfim, que possa dar de si o melhor para que possa dizer, obrigado Senhor, pelo do pequeno ser alguém capaz de amar, ser amado, proteger, ser protegido, trabalhar honestamente, ser completo na religiosidade que escolheu, alguém capaz de um dia formar a sua família também dando a segurança, o amor, a paz e a harmonia aos seus. Essa seria a maneira de agradecer a Deus pela dádiva suprema de ter recebido em seus braços o pequeno ser gerado em seu ventre ou não, filhos do mesmo jeito, filhos do coração. O amor, como sempre, é a base de tudo, meus irmãos. Nesta vida na qual vivem e completam o seu mandato ou apenas iniciaram a caminhada neste manancial de oportunidades para serem vividas merecidamente e meritoriamente e trabalhadas para o seu bem, para o bem-estar da família e para a nação. Dentro deste à parte nos conduzimos ao reduto familiar de Antoinette, a pequena e frágil moça que tinha uma história de vida cheia de encontros, desencontros. Nesse momento ela se encontrava com os pais,
apreciando a paisagem do campo nessa época do ano repleta de flores. Parecia ser mais um cenário de pintores já retratados anteriormente nos melhores acervos culturais. As flores amarelas cobriam a relva verde, dando a sensação de que pertenciam ao cenário mais belo existente no planeta. Contemplando esse cenário belíssimo, o pai de Antoinette conversava com a esposa sobre a obra divina e sobre a possibilidade única de eles viverem nessa verdadeira obra de arte. É verdade, Nicolás. Este cenário é tão lindo que às vezes sinto falta quando o frio chega intenso e esse colorido se apaga, trazendo apenas a cor cinzenta esbranquiçada permanecendo no céu e na terra por dias, meses até. Margarete, mas este é o milagre da vida. Vê que Deus fez tudo perfeito. Primeiro nos envia as flores para que possamos apreciá-la, depois, o frio para cristalizarmos o seu real valor para minuciosamente esperar que ela novamente renasce-nos a brilhante com esse cenário. Puxa vida, Nicolás, até parece que você leu os meus pensamentos. É preciso que você conheça o lado bonito para dar-lhe o valor nos momentos difíceis da nossa vida. É isso que também penso, mamãe. Foi necessário que eu ficasse presa para poder dar valor à liberdade de ir e vir, de poder estar com vocês e sentir a presença de Deus até nas flores que enfeitam este campo maravilhoso. Os pais se olharam e viram que a filha tinha razão. Fora preciso acontecer todo esse infortúnio para se darem conta da importância da filha na vida deles. Nunca sentiram tanto medo de perdê-la. Sempre fora frágil, mas a saúde dela nunca inspirou cuidados a eles. Viviam intensamente a vida de camponeses, sempre trabalhando, conversavam muito, porém nunca haviam parado para dizer: filha, você é a nossa riqueza, nós amamos você. Ou algo parecido que pudesse dar o ensejo que gostavam muito dela e que era a razão do viver deles. Pensavam em quantas oportunidades tiveram quando a filha vinha dar-lhes o beijo de boa noite e pedir-lhes a bênção antes de dormir. Consumando o pensamento dos dois, admitiam que Deus dá oportunidade a cada dia e que não devemos deixar escapar essa oportunidade de abraçar, dizer o quanto é importante a pessoa amada. Como querendo recuperar o tempo perdido, a mãe lhe disse: Antoinette, você sabe que eu e o seu pai gostamos muito de você. Nós nunca dissemos claramente porque temos o nosso modo meio desajeitado de ser. Deus está nos dando essa oportunidade, então vou lhe dizer, filha, você é muito importante para mim. É a razão da nossa vida, do nosso viver. Eu te amo, filha, tive muito medo em perdê-la na época em que eu esteve presa. O pai completou. Eu também, filha, sinto vergonha de dizer isso. Acho que foi a educação rígida que recebi dos meus pais que não me deixam falar direito sobre os meus sentimentos. Também a amo, nunca nos deixe. Antoinette os abraçou emocionada e disse: Eu também os amo. Vocês são as pessoas mais importantes da minha vida. Enquanto estive presa, também senti muita falta de vocês e percebi a falta que essas palavras fizeram em minha vida. Também amo vocês. Obrigada, meu Deus. Consegui falar. Sorrindo, os pais se deram as mãos e disseram: Nós também, minha querida. Rindo muito, saíram os três de mãos dadas para passear nesse cenário belíssimo. A lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Em seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido, só tem sensações, instruído e purificado, tem sentimentos, e o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas este som interior que condensa e reúne em sua ardente fornalha todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e anula as misérias sociais. Feliz aquele que,
ultrapassando sua humanidade, ama com imenso amor a seus irmãos de sofrimentos. Feliz aquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves, e vive como transportado, fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O amor é de essência divina, e, do primeiro até o último, vós possuís no fundo do coração a faísca deste fogo sagrado. O Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, Allan Kardec. Capítulo 15. O amor aflorando. A inconsequente visão dos encarnados perante o eterno e a eternidade nos dá a dimensão dos erros cometidos a cada etapa reencarnatória. Os desmandos das atitudes ocasionadores dos erros possibilita que futuramente inevitavelmente terá, nessa dimensão maior, e colher cada ato, cada pensamento capaz de fornecer a intranquilidade alheia, sendo que por muitas vezes é capaz de tirar do próximo a sua paz, ceifando vidas plenas perante o Criador. Todos somos responsáveis pelo que fazemos. Se lançamos a semente da discórdia, a sementeira se voltará contra nós com imensa força e rapidez na mesma forma inconsequente de agir. Porém, se lançarmos a outrem a semente da paz, do amor, da união, essa sementeira voltará para nós como bênçãos eternas, divinas, nos permitindo também sentir a paz, o amor e a união dos irmãos a caminho. Eis a lei que rege o universo. Tudo o que fizeres ao teu próximo voltará a ti com tanta intensidade semelhante ao ato consumado. O bem atrai o bem, o mal atrai o mal. Isso significa que até nas amizades isso tem fundamento uma vez que os semelhantes se atraem para efetuar o que mais gostam de fazer. Permita-me fazer esse à parte justamente quando necessito que o leitor se permita entender que Deus permanece em cada filho. Ele é o nosso Criador e tal como um pai, vela por nós e quer que façamos o melhor, sejamos melhores que ontem no dia de hoje, para podermos com real aproveitamento nesta oportunidade encarnatória dar a nós mesmos um passo a mais no caminho da regeneração e da evolução do nosso espírito. Visto que todos nós, incondicionalmente, estamos a caminho da evolução espiritual, observe bem, disse nós todos, porque não somente os encarnados estão a caminho do seu aperfeiçoamento espiritual, mas nós desencarnados também continuamos o nosso aperfeiçoamento do plano espiritual. Cada um no seu ritmo, aprendendo, trabalhando, se aperfeiçoando, ajudando para chegar a um patamar mais elevado. Essa é a meta de todos nós, evoluir. Evoluir sempre, como encarnados e desencarnados, como nós, neste plano espiritual, sem as vestes corpóreas. Partindo dessa premissa de que a evolução faz parte da vida do homem, nos deslocamos até a casa da camponesa Antoinette que, juntamente com os seus pais, saíram pelo campo para sentir o perfume exalado pelas flores amarelas e ver a sua beleza de perto. Nesse admirar, andaram um bom trecho da relva entre as flores. Pareciam borboletas pousando nelas para apreciar o seu perfume e ver a sua beleza. Ouviram um barulho de motor de veículo se aproximando da casa. Eles estavam longe da casa, contudo, o suficiente para poder ver que se tratava do jipe em que Alfred trouxera Antoinette na noite em que estava finalmente livre. Papai, esse parece ser o jipe que me trouxe do reduto militar. Também creio que sim. A mãe, preocupada com o que poderia acontecer-lhes, disse: Vamos ficar aqui e ver o que eles querem de nós. Mamãe, como saberemos o que eles querem se nós ficarmos aqui entre as flores? Se não chegarmos perto eles não dirão o que desejamos saber. Margarete, a nossa filha está com a razão. Afinal, não temos nada a esconder. É isso mesmo, papai, não fizemos nada de errado. Além do mais, o tenente Alfred foi muito bom acreditando em minha inocência. Disso nós sabemos, minha querida,
Mas as coisas não são tão simples assim. Por que, mamãe? Não vejo motivo para tanta preocupação. Olhe, ele não veio sozinho, trouxe alguém com ele. Estão descendo do veículo e se aproximando da nossa casa. Quem será, Nicolás? Não me lembro dele, nem de tê-lo visto antes. Antoinette sentiu o coração bater mais forte quando percebeu que aquela figura remetia ao forte General Gobert. Passou-lhe um frio pelo corpo, arrepiando-se ao constatar que havia algum sentimento nela represadas por esse homem. Papai, mamãe, aquele é o General Gobert, que também procurou provar que eu não era Antoinette que procuravam naquela época. Então são nossos amigos, filha. Vamos, Margarete, vamos recebê-los. Enquanto isso, Gobert olhava emocionado para o belo campo florido. O seu sonho confirmava o que via e num relance lembrou-se dos soldados vindos do campo para atacarem o seu lar, a sua vida e a de sua esposa querida em anterior encarnação. Emocionou-se ao lembrar dessas cenas. Procurou se recompor quando o amigo lhe disse: Você está se sentindo bem, Gobert? Para falar a verdade, estou sentindo uma emoção que nunca havia experimentado. Ver esse campo florido me remeteu a lembranças que doem muito em mim. Acho que aconteceram em um passado muito distante. Pode ser, porque para mim, tudo isso me parece familiar. Não sei por que sinto isso se nunca vivi no campo antes. Para você pode ser apenas uma sensação boa, para mim não. Eu sinto que vivi num lugar como este e as lembranças boas me marcaram muito e as más também. Não sabia que você era ligado a esse tipo de coisas, amigo. Nem eu, Alfred. Apenas falo o que constatei no sonho que me alertou e abriu-me novos horizontes sobre o caminho que eu devo seguir. Não que entendo direito, Gobert. Depois você me explica tudo isso com pormenores. Olhe, a Antoinette e os seus pais estão vindo em nossa direção. Ela não é realmente linda? Sim, parece até um sonho vê-la desse jeito pulando as plantinhas de mãos dadas como os pais. Esse cenário fará parte dos meus sonhos também. Ela chegava feliz, o coração batia descompassado, não apenas porque vinha em passo acelerado, mas para ver aquele por quem sentia algo dentro de si. Esse sentimento irrompia bravamente. Estivera adormecido há tanto tempo e não sabia como lidar com essa maneira bela de ver aquele que lhe causava essa transformação interior. Pensava consigo: meu Deus, eu estou gostando do general, não acredito nisso. Como pode ter acontecido isso comigo se nem pensava nele antes dessa forma? Nem imaginava que um dia ele pudesse vir até aqui. Estavam a alguns metros deles quando ela diminuiu os passos e se aproximaram para cumprimentar. Papai, este senhor é o General Gobert. Muito prazer. Esta é a minha esposa Margarete. Como vai, senhora? Graças a Deus estou bem. Como vai, Tenente Alfred? Vou bem, senhor Nicolás. E você, Antoinette, como está? Cumprimentando-a, Gobert deu-lhe a mão. Sentiu que as mãos dela estavam gélidas, tanto quanto as suas. Esse sentimento maior os aproximou ainda mais. Com certeza ele teria os seus sentimentos correspondidos, pensava Gobert, aguardando a resposta dela. Ela apenas mencionou: estou bem, obrigada. Que bom que veio à minha casa. Corando, baixou a cabeça. Alfred a cumprimentou e percebeu que o sentimento que existia em Gobert era correspondido por ela só nessas simples palavras ditas espontaneamente. Tenente Alfred, estou bem, graças a Deus. Não vamos ficar parados aqui fora, faço questão que entrem em minha casa. É simples, porém tudo o que temos de maior valor é o nosso amor, a nossa filha e a amizade que podemos oferecer-lhes.
Os dois agradeceram pela gentileza e entraram na casa. O calor que emanava do fogão a lenha fazia daquela casa um ambiente acolhedor. O ar matinal era frio nessa época do ano. Tudo estava bem cuidado e revelava o bom gosto da anfitriã na combinação dos enfeites com os móveis rústicos que eram exatamente como Gobert desejou ter um dia. Sentem-se, vamos conversar um pouco. Muito obrigado, Sr. Nicolás. Fica para depois, agora prefiro ficar olhando o campo florido desta janela. Alfred sentou-se ao lado de Nicolás enquanto Gobert se extasiava diante da perspectiva de poder apreciar essa maravilha da natureza. O senhor admira a natureza, General Gobert? Sim, Antoinette, te amo a natureza, afinal não sou tão insensível como pensa. Não, eu não penso dessa forma. Eu só penso que o senhor age no intuito de fazer a justiça prevalecer. Ainda bem que não ficou com raiva de mim. Fiquei tão preocupado com isso. O pai e Alfred perceberam que a filha estava ao lado de Gobert conversando e observaram que formavam um lindo par. Já a mãe, com a perspicácia que as mães possuem, imaginava que existia algum sentimento maior entre eles. E, como as mães geralmente são observadoras, não se enganam, acertou em cheio em suas observações. Chegando perto deles, disse: trouxe-lhes uma bebida quentinha, um chá especialmente colhido com ervas da região. Ela ofereceu-lhes o chá acompanhado com alguns biscoitos que fizera no dia anterior com a ajuda de Antoinette. Gobert sentou-se ao lado do Sr. Nicolás, enquanto Antoinette se sentou ao lado de sua mãe. Os olhares dos dois se cruzavam e ela ficava corada. Envergonhava-se de ter esse sentimento que aflorou com toda a força. Ela pensava, meu Deus, tire esses pensamentos de mim. O que ele vai pensar de mim? A sua mãe percebeu o embaraço da filha e a convidou para ajudá-la no serviço. A deixa foi fatal porque Gobert sentiu que parecia um peixe fora d'água, sem a presença dela, porém, conversou com o Sr. Nicolás sobre os assuntos permitidos para sanar a curiosidade desse pai diante dos últimos acontecimentos na política. Em um canto da cozinha onde a mãe preparava o almoço, ela perguntou à filha o que estava acontecendo com ela. Se ela poderia lhe dizer. Mamãe, nem eu sei direito. Como vou lhe dizer? É um sentimento que veio assim com tanta força que não consigo parar de olhar para Gobert. Parece um ímã que me atrai para ele. É engraçado, mamãe, durante o período em que estive presa ele foi até severo quando acreditava que eu era possível traidora. Nesse período eu não senti nada por ele, apenas acreditava que estava cumprindo seu dever e deveria agir assim para conseguir através das inquirições, as respostas que ele queria saber. Jamais, mamãe. Jamais passou um sentimento sequer por ele em minha cabeça durante esse período. E quanto ao tenente Alfred, filha? Mamãe, eu tenho como uma boa pessoa que percebeu os meus sentimentos e procurou alertar o general para minha inocência. Só isso, filha. Sim, mamãe. Embora goste dele como pessoa boa que é, não passa disso. Não tenho por ele o mesmo sentimento que estou sentindo por Gobert. Querida, nós amamos e queremos o seu bem. Não exponha muito os seus sentimentos, senão ele pensará que você é uma pessoa vulgar. Credo, mamãe. Pelo amor de Deus, não fale uma coisa dessas que eu não sou assim. Sei disso, filha, contudo, as coisas em nosso tempo não são desse jeito. É de bom tom que o rapaz venha pedir à filha ao pai a permissão para namorar. Conheçam-se primeiramente. Conversem bastante durante essa fase primordial para saber exatamente quais são os sentimentos do rapaz, como é. Não sei por que, mamãe, mas acho dentro de mim que o conheço há tanto tempo. Não entendo como isso pode acontecer. Filha, ouça o que vou lhe dizer.
Deixe que as coisas aconteçam simplesmente, tudo tem o seu tempo. Está certo, mamãe. Mesmo não concordando com alguns pontos de vista da mãe, Antoinette concordou em esperar quieta pelos acontecimentos. Para ela, a dimensão do amor que sentia por Gobert era tão grande, intensa, que não sabia como conseguiria esconder dele o que se passava com ela. Enquanto os três conversavam na sala, as duas se empenhavam para cozinhar a comida com o melhor tempero que existia, o amor. Quando Gobert percebeu o adiantado da hora, levantou-se e despediu-se do Sr. Nicolas. Este pediu veementemente que sentasse e ficasse para o almoço, porque Margaret e Antoinette estavam preparando-o. Não queremos dar trabalho para vocês. Imagine só quem fala, justamente vocês que se propuseram a auxiliar a nossa filha vão embora sem um almoço. Não e não. Por favor, vamos conversar. Está certo, mas depois do almoço poderei andar por esse campo, Sr. Nicolas. Ele é tão lindo que mais parece um tapete de flores. É a nossa opinião também, Sr. Gobert. A conversa era boa, o Sr. Nicolas sabia prender a atenção, foi suficiente para que os amigos não percebessem o tempo passar. Alfred constatou mais de uma vez o interesse de Gobert em Antoinette e pôde constatar que ela não o olhava da mesma forma que o fazia com o amigo. Sentia que a rejeição daquele dia tinha essa explicação. Ela gostava do amigo e ele dela. Sentiu-se triste, porque tinha esperanças de conquistá-la. Lembrou que por mais de uma vez estava pronto para vir visitá-la e sempre aparecia um imprevisto ou era solicitado pelo amigo para trabalhar justamente porque ele confiava em seu trabalho. Pensava, puxa vida, se não deu certo todas aquelas vezes é porque ela não deveria ser minha namorada mesmo. Nicolas e Gobert conversavam animadamente, vez por outra perguntavam a opinião do amigo e este o fazia simplesmente para não ser deseducado. Entretanto, sentia que havia perdido essa batalha no campo sentimental. Justo ele que sempre entender aos outros, o sentimento dos outros, não conseguiu entender o que ia na cabeça de Gobert e na de Antoinette. Nesse momento Margaret entrou na sala e os convidou para almoçar. A mesa estava posta com uma toalha branca, bordada à mão, com muitas flores coloridas enfeitando-a. Os pratos de porcelana antiga e os talheres os remetiam ao tempo da vovó. As iguarias dispostas à mesa contradiziam a condição de simples camponeses. Alfred e Gobert elogiaram os pratos ali dispostos e Margaret fez questão de mencionar que as receitas foram ensinadas por sua avó, e de mãe para a filha, procurava passar para Antoinette. Que beleza, Dona Margaret! Vejo que a tradição faz parte de sua família. Sim, general. Não só nos nossos costumes, mas também na casa. Tudo o que temos foram objetos herdados tanto da minha família quanto da do Nicolas. Fazemos questão de manter a nossa tradição. Os costumes dos nossos antepassados não devem ser esquecidos, eles só nos acrescentam coisas boas à nossa vida, que não devem ser esquecidas. Isso é verdade, Dona Margaret. Em casa, a mamãe e o papai, já velhinhos, não se cansam de contar histórias dos que foram importantes em nossa família e já partiram. Em casa não também, Gobert e a nossa família ainda mantém a tradição e os costumes dos meus avós. Alfred, veja que existe um consenso entre todos nós quanto ao aspecto de querer guardar em nossa memória o costume do nosso povo. Acho muito importante conservar em nós as boas coisas que os nossos ancestrais nos deixaram, seja o exemplo de vida, a honestidade, o caráter, as conquistas, as receitas, não é? Nicolas, olhando para Margaret, disse essas palavras e Antoinette completou. Principalmente as receitas, não é papai? Foi um riso geral. Sim, filha, todos devem saber que sou um glutão mesmo. Adoro a comida bem feita, do jeito que a sua mãe faz.
Os convidados concordaram veementemente e disseram em uma só voz: realmente, Dona Margarete, a sua comida está uma delícia. Meio encabulada, ela respondeu: bobagem. Vocês nem perceberam que é um prato simples de ser feito. Com certeza você colocou aquele tempero especial, não foi, Margarete? Ela sorriu e disse: sinceramente eu agradeço o elogio de vocês, mas o responsável por estar boa essa comida é o tempero. E qual é o ingrediente mágico que a torna tão apetitosa, Dona Margarete? Olhando firme para Gobert, falou: e o amor? Se o amor estiver em tudo que você fizer, verá que fará uma grande diferença. Seja no trabalho, no serviço doméstico, na comida, na vida, tudo fica mais belo. Sabe as palavras, Dona Margarete? Eu também acho o mesmo, completou Alfred. O almoço entre eles transcorreu neste clima de alegria, de amor, de gratidão a Deus por essa oportunidade de estarem reunidos e saborearem o alimento juntos. Após o almoço, os homens sentaram-se nas cadeiras na sala para conversar. Gobert sentiu a necessidade de andar um pouco pelo campo. Precisava meditar e aquele local lhe trazia lembranças de um tempo que ficou marcado em sua memória. Alfred ficou conversando com Nicolas, enquanto Gobert foi caminhar entre as flores. Na cozinha, Antoinette auxiliava a mãe a limpar o que precisava e colocar ordem nos utensílios utilizados. Ela estava calada, ao mesmo tempo, inquieta. Sabia que Gobert saíra para caminhar e queria muito vê-lo entre as flores. A sua mãe não entendia o porquê dessa necessidade e chamava sua atenção a toda hora. Não se inquiete, menina. Lembre-se do que eu lhe falei, tudo tem a sua hora, o seu tempo. Embora sabendo que a mãe estava coberta de razão, ela pediu que a deixasse vê-lo pela fresta da janela do quarto, dessa maneira ele não veria que ela o estava vendo. Assim que terminaram o serviço, ambas foram até o quarto e Antoinette ficou olhando-o caminhar. Ela não entendia como nem por que esse sentimento se apoderava dela com tanta intensidade. Sentiu vontade de correr por entre as flores e ir abraçá-lo. Mais uma vez se conteve, lembrando das palavras da mãe. Filha, vamos voltar para a sala, o seu pai logo chamará por nós duas. A senhora tem razão, mas antes, deixe-me olhar novamente para ele. Quando Antoinette olhou para ele, não o viu mais, chamou a mãe, esta também não o divisou no horizonte. Mamãe, será que ele se sentiu mal e desmaiou? Nem fale nisso, filha. Ele estava tão bem de saúde. Talvez tenha ido para o outro lado e você não percebeu. Impossível, mamãe, ele estava bem ali, olha. Filha, não coloque ideias na cabeça. Pode ser que sim, pode ser que ele apenas se sentou no chão e não consigamos vê-lo. Vamos até a sala um pouco, depois irei com você averiguar o repentino sumiço dele. Está bem, mamãe. Vou ver se consigo me segurar sentada um pouco. As duas sentaram-se nas cadeiras e ficaram conversando com o pai Alfred para distrair os pensamentos de Antoinette. Mesmo assim ela se incomodava por estar sentada confortavelmente sem saber como ele estaria. Só as convenções me seguram aqui, pensava Antoinette enquanto o tempo passava em disparada em sua mente. Alfred foi o primeiro a falar que o amigo estava demorando a chegar. É verdade, disse Antoinette, dando graças a Deus por permitir passar esse pensamento na cabeça do amigo. Margarete, vai ver que ele andou demais e resolveu descansar na relva. Pode ser, meu querido, mas é bom irmos ver o que está acontecendo. Antoinette virou-se para Alfred e disse que também estava preocupada, e ele lhe revelou que leu em seus olhos a sua aflição e resolveu se antecipar. Muito obrigada, Alfred, você continua sendo a melhor pessoa que conheci.
Enquanto isso, os pais os olhavam sem entender direito o significado de tudo isso e resolveram acompanhá-los. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho presente, que, acima dos bens terrestres, levar-vos à gloriosa elevação. E será então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, procurareis nela os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e viciosos deverão reformar-se quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não quereis que vos seja feito, mas fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que é possível ser feito. O Evangelho segundo o Espiritismo, a Lei de Amor, Allan Kardec. Capítulo 16. O desfecho. Durante a jornada empreendedoramente escalada e escolhida para fazer jus a essa tentativa de tornar-se melhor e dessa maneira, ver resgatado o seu passado, mesmo sofrendo pelo amor que percebia existir em Antoinette e não ser correspondido, Alfred empenhava-se em ajudá-los a se reencontrar nessa encarnação, mesmo sem ter a consciência dos fatos anteriormente ocorridos em encarnação pregressa. Isolado naquele manancial de elementos que os atraíam, esses jovens viviam momentos de preocupação. Não indiferentes estavam os pais de Antoinette que os acompanhavam chamando pelo nome de Gobert. Caminharam longo trecho até chegarem exatamente ao ponto onde Antoinette o vira até há pouco tempo. Para surpresa de todos, o encontraram deitado na relva. A princípio, acharam que estivesse adormecido, porém, ao tocar-lhe a mão, este não despertou e o amigo Alfred levou um enorme susto. Olhando para o Sr. Nicolás, pediu a sua ajuda para carregar o amigo até a sua casa. Meu Deus! O que pode ter acontecido ao meu amigo? Ele está desmaiado, Sr. Alfred. Parece-me que sim, Antoinette. Os dois o levaram para casa, onde o colocaram na cama de Antoinette para que ele voltasse a si. O amigo friccionou os pulsos, passou-lhe um líquido que estava no jipe, na caixa de medicamentos que utilizava em casos de emergência, e aos poucos ele foi recobrando a consciência. Passou as mãos nos olhos para ver se estava enxergando direito. A visão dele permitia vê-los ao redor da cama com a expressão preocupada de quem não sabia o que tinha acontecido com ele. Onde estou? O que estou fazendo aqui? O general está no meu quarto, mais precisamente deitado em minha cama. O papai e o Sr. Alfred o carregaram até aqui porque havia desmaiado no meio das flores por onde andava. Oh! Não! O que lhe aconteceu, amigo? Ele não queria falar, nem ao menos, recordar o que tinha acontecido com ele. A visão que tivera foi muito dura para ele que tentava nessa visita um retorno a um passado não muito distante. Vamos, amigo, conte-nos o que sentiu. Será que a minha comida lhe fez mal? Indagou Dona Margarete, preocupada. Nem pense nisso, a comida da senhora estava perfeita. Eu é que senti um mal-estar enquanto caminhava, apenas isso. Creio que estamos trabalhando demais e dormindo pouco, Alfred. Ah, quanto a esse aspecto eu concordo. Sabe, Sr. Nicolás, em nossas inquirições, quase não conseguimos dormir à noite, primeiro porque a preocupação é grande. Depois, a nossa cabeça não consegue relaxar os pensamentos, porque os nossos compromissos têm prazos para serem executados. E terceiro, porque os senhores acham que podem resolver tudo e mudar o mundo, não é? Gobert ouviu o atrevimento de Antoinette dando-lhe uma bronca, e riu gostosamente. É por isso que eu gosto de você, menina. A sua irreverência é desmedida. Você nos julga assim mesmo. Sem querer eu falei o que penso, me desculpe, general. Você está certa,
Antoinette, em nossa função devemos fazer o melhor que nos cabe. Pelo menos tentamos resolver o que está ao nosso alcance para, é lógico, mudar pelo menos para melhor a nossa visão do que seja a política e a sociedade na qual vivemos, quiçá o mundo. O mundo seria demais para nós. Somente Deus teria condições de melhorá-lo e ainda assim mesmo, nos delegar funções para ajudá-lo. Gobert estava assentado na cama de Antoinette respondendo às perguntas dos familiares da jovem e nem havia percebido o que tinha falado e ficara gravado na mente de Alfred e de todos que ali estavam. Gobert ama Antoinette, constatou tristemente Alfred, que teve o ímpeto de ir embora de lá. Porém, constatou que Antoinette também era só a gentileza para com Gobert e realmente ela o tinha como um amigo, um socorrista para os momentos difíceis. Dona Margarete foi a primeira a convidá-los a sair do quarto e sentar na sala para conversarem melhor. A senhora tem razão, já estou bem e confortavelmente sentando nesta cama macia, enquanto vocês estão aí parados em pé. Realmente não é justo, vamos fazer o que a Dona Margarete pediu. Saíram do quarto, não sem antes agradecer o auxílio do amigo e o Sr. Nicolás. O importante é que está bem. Ficaram mais algum tempo conversando na sala. A mãe percebeu que o amigo Alfred estava incomodado com aquela situação. Ela percebeu o interesse dele quanto à sua filha, porém, sabia que ela gostava realmente do general. O que fazer? Pediu que Deus mostrasse os caminhos a esse bom jovem e que ele não viesse a sofrer-se desse certo que, em sua maneira de pensar, fatalmente aconteceria. Gobert estava mais solto, mais à vontade e ria gostosamente com os comentários do Sr. Nicolás. Antoinette olhava-o, e pensava que até o sorriso dele era bonito. Constatava que pela primeira vez em sua vida estava amando alguém. Procurando se desvencilhar dos olhares seguidos dele, abaixava a cabeça e levantou pedindo licença aos dois e junto à sua mãe procurou desabafar o seu sentimento. Sua mãe a ouvia enquanto ela falava, como se nada tivesse percebido. Deixava-a falar, aceitar e constatar que esse sentimento tão bonito era essencial para a filha que nunca ousou gostar de nenhum outro jovem da cercania. Enquanto ela falava, deixava transparecer esse amor tão jovial. Filha, não se deixe levar pelos ímpetos. Saiba que enquanto o general Gobert não vier pedir para cortejá-la você não deve transparecer todo esse amor. Eu sei, mamãe. Só conto isso para a senhora. Sei que se não falar, esse sentimento me sufocará. A mãe passou as mãos em seus ombros e falou. Filha, o amor quando aparece é assim mesmo. É algo que não conseguimos controlar, as emoções que demonstramos, muitas vezes são as nossas principais denunciadoras de que amamos. Comigo aconteceu algo semelhante em relação ao seu pai. Eu o amei, assim como você se sente agora, desde a primeira vez que o vi senti que seria o meu esposo para o resto dos meus dias. Não adianta os lábios negarem-se, os olhos confirmam esse amor, não é assim que se sente filha. Exatamente, mamãe. É tudo quanto e como a senhora falou. O que faço agora? Deixe que Deus mostre os caminhos, minha querida. Antoinette suspirou e disse. Mamãe, com o general Gobert sinto que esse amor é tão grande que é de outras vidas. Pode ser, filha. Seria demasiado egoísmo nosso entender que temos uma só vida. É lógico que quando este corpo morrer, ele se acaba, mas sinto que existe algo muito maior que sobrevive à morte. É a alma, mamãe. Sim, a alma ou o espírito, como dizem, continua vivo e leva consigo todas as percepções boas ou ruins que carregamos. A senhora quer dizer que quando a pessoa morre, fica vivo seu espírito ou a alma e ela retém todas as nossas experiências e sentimentos? Sim.
Eu acredito na justiça de Deus e principalmente quando Jesus disse que ninguém conhecerá o reino dos céus se não nascer de novo, e se alguém morre é claro que a sua alma conhecerá o reino dos céus e com ela vai a experiência do que fizemos e sentimos. E ela poderá nascer de novo em outro corpo. Sim, eu tenho a mais absoluta certeza. Quando eu era menina, minha avó já dizia que eu era a mãe dela que tinha renascido neste corpo, porque eu falava como ela. Fazia certas coisas marcantes que só a minha bisavó fazia e muitas outras semelhanças que só sabia quem a tinha conhecido. Sabe que a vovó pode ter razão mesmo. Às vezes sinto tantas impressões diferentes que só quem viveu outras vidas pode constatar a veracidade do que eu penso. Filha, há tantos mistérios que a nossa maneira simples de pensar só encontra fundamento se acreditarmos que após a morte do corpo, continuamos vivos e que podemos renascer em outro corpo, e que já vivemos outras vidas. Eu também acredito nisso, Dona Margarete. General Gobert é adepto dessas ideias. Vou contar-lhes o que aconteceu comigo. Nunca pensei nessa hipótese antes. Estavam agora todos reunidos junto com Margareth e Antoinette bem na frente da casa com a belíssima paisagem de flores amarelas à frente. Pode falar, General Gobert. Estamos ouvindo o que pensa sobre esse assunto tão instigante. Vejam bem que o que vou dizer é algo que nos atinge profundamente, algo que tenho até medo de falar. Bem, vamos entrar novamente e sentar, disse Nicolás. Acho melhor mesmo, Sr. Nicolás. O que tenho a dizer mexeu muito comigo, com os meus sentimentos e acredito que tudo o que vou lhes falar aconteceu realmente um dia e se não for nesta vida, só pode ter sido em outra e não foi fruto da minha imaginação. Só de pensar me dói fundo na alma. Comodamente sentados, Gobert iniciou seu relato que os deixou boquiabertos. Os sentimentos aflorados trouxeram um choro incontrolável a Antoinette que sentia viver tudo novamente e Gobert, todo o sentimento de dor pelo ocorrido, também lhe dava a certeza do ocorrido. A dor incontrolável terminou em choro por ter perdido a pessoa amada porque a sua vida havia sido interrompida nos seus melhores anos da vida. Alfred não se lembrava, mas percebia a relação que existia entre ambos, amigos. Inês teria ajudá-lo e protegê-lo. Quanto Antoinette sentia a repulsa nela em relação a sentimentos mais nobres. Apenas a amizade ela permitia possuir por ele. Nesse instante, Gobert levantou-se e pediu ao Sr. Nicolás e à Dona Margarete se poderia namorar com Antoinette, porque queria dar continuidade a essa história mal acabada na vida anterior. Nesta vida pretendo casar-me com ela e jamais me permitirei ausentar-me dessa trajetória que escolhemos desde a outra existência, viver plenamente. Antoinette olhava-o com lágrimas nos olhos. Agora entendia o porquê dos seus sentimentos serem tão intensos. Gobert olhou para ela e pediu a permissão para namorarem. Senhorita Antoinette quer namorar comigo? Ela olhou para os pais para saberem se eles haviam aceitado o pedido, e ao sinal positivo deles, disse: General, eu aceito o seu pedido para namorarmos. Também creio que a nossa história está inacabada. Alfred levantou e deu parabéns ao amigo e à jovem e depois aos pais dela. Sentiu que o desfecho dessa bela história de amor seria diferente da que Gobert contou-lhes. Desta vez, eles seriam felizes e ele os protegeria nesta vida. Não ousaria falar do seu amor, apenas o respeito falaria mais alto na convivência deles. Temos, portanto, um novo início para esta história, que prevaleceriam em que o amor e a paz mediante a segurança do amigo fiel desta jornada reencarnatória. Após o período de namoro, noivado, ocorreu o casamento tão esperado por eles, familiares e amigos. Finalmente Gobert e Antoinette se uniram para viver o seu grande amor. A amizade fiel seria a constante na vida desses jovens que passariam anos servindo a pátria, como fiéis escudeiros da paz. Capítulo 17.
palavras da autora espiritual. A noção e amplitude dos gestos, dos feitos, muito contribuíram para que esse romance desse certo. Primeiramente constatamos que os homens cometem erros. Afinal, são humanos e esses erros contraídos com os outros nos remetem exatamente para onde e com quem devemos avaliar a conduta e adquirir noções, posturas novas diante das conquistas futuras. Saber perdoar os erros dos outros nos é difícil quando sinceramente o coração nos fala mais alto. Porém, se pensarmos que ao simples estalar dos dedos, já passamos para o lado de lá, percebemos que a nossa vida como encarnados é fugaz, passa ligeira como a luz a romper a aurora da nova existência e o perdão alivia perante aquele irmão que ainda tem os seus assuntos pendentes perante o Eterno. Constatamos diante da eternidade que somos simples seres a caminho do progresso na multidão de pessoas que buscam compreender os seus reais motivos de estarem vivos, permanecerem vivos mesmo diante de tanta adversidade. Mistérios, constatamos a cada dia, a cada existência, mas que imensa alegria temos ao perceber que a vida é simples, o homem foi criado simples à semelhança do Pai. Por que complicar a vida, seres humanos? A vida simples somos simples pequenos diante do Pai e a certeza de que um dia estaremos em seu reino, mesmo que seja distante o espaço a percorrer, a cada dia, mais um dia nos aproximamos dele. Tenha a certeza de que só carregaremos conosco as coisas belas, boas como o suave frescor das flores do campo, através das boas coisas, dos feitos sublimes diante dos irmãos e da grandiosidade divina. Ouçamos esse cântico. Veleiro da Paz. Amigos, viajores, veleiros da paz. Tragam a pureza no coração. A realeza que ela traz. A verdadeira felicidade. Da paz no coração. Sejamos fiéis aos nossos propósitos. Lancemos mão do arado. E da charrua se preciso for. Mas não deixemos no alento o objetivo de sua vida. Seus propósitos feitos. Vencidos os seus projetos. Retornar ao Pai desvencilhado das coisas fúteis. Leve consigo os grandes feitos, úteis para si e para os seus. Seja o viajor mais completo e feliz. Seja o viajor do veleiro, mais belo e rápido, que leva a mensagem de Deus em seu projeto. Seja, pois, o viajor completo no veleiro da paz. Fim. Se você gostou desta história, por favor, deixe o seu like. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Se você gostou deste livro, o que acha de fazer com que outras pessoas venham a conhecê-lo também? Poderia comentá-lo com aquelas do seu relacionamento e compartilhá-lo. O importante é a divulgação da boa leitura, principalmente a literatura espírita. Entre nessa corrente.